News. Agora há pouquinho a gente falava aqui no começo do Band News São Paulo sobre o adiamento dos anúncios que ocorreriam hoje em relação ao Plano São Paulo de flexibilização, aquele que indica as medidas restritivas, mais ou menos restritivas, né, e que sempre sofre uma atualização a partir dos dados de contaminados pela pandemia do coronavírus, também de taxa de ocupação hospitalar nos casos das UTIs dedicadas aos pacientes com Covid-19. Nós vamos falar um pouco mais sobre o cenário da pandemia no estado de São Paulo, com essas diferenças que há de região para região, a partir de agora com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que já está conosco. Bom dia, secretário. Muito bom dia, é um prazer conversar com vocês aqui à disposição. Secretário, houve esse adiamento, o anúncio seria hoje, ficou para amanhã. Por que exatamente? Bom, hoje, 12h45, nós faremos importantes anúncios sobre a vacina do Butantan, sobre a questão da eficácia, também sobre o registro emergencial e o plano estadual de imunização aqui de São Paulo. Amanhã, 12h45, a nossa coletiva sobre a atualização do Plano São Paulo, ainda hoje analisando dados, para poder amanhã anunciar a situação do coronavírus em cada uma das 16 regiões do estado. Pois é, secretário, a gente já sabe que pelos números, né, há uma piora no cenário da pandemia em São Paulo, né? O que a gente pode esperar dessa atualização do plano, né? Tem regiões que realmente estão numa fase mais de risco, né? A gente falou hoje de Presidente Prudente, né? Que é a única que se mantém ali na fase vermelha, né? O que a gente pode esperar dessa atualização? Sei que raramente o governo adianta alguma coisa assim, mas para dar justamente essa visão global, né? De qual situação estamos enfrentando hoje em relação à pandemia em todo o estado. E complementando também, secretário, a gente teve as festas de fim de ano com aglomerações. Já foi possível observar resultados dessas aglomerações nesses números em alguma região? Claro, bom, dando um panorama geral, hoje, no que tange a ocupação de leitos de UTI, ao nosso sistema de saúde, nós temos 62,8% na ocupação média do estado. Nenhuma região acima de 75% de ocupação nesse momento. Portanto, descartado qualquer risco de que alguém fique sem atendimento no estado de São Paulo, e nós também estamos aumentando leitos, garantindo isso. No paralelo a isso, sobre a evolução da pandemia, nós temos 14% de aumento de casos, 4% de aumento de internações, um aumento leve nas internações, 18% no aumento de óbitos. Nós entendemos que ainda não é possível aferir se as aglomerações de festas de fim de ano geraram um impacto. Nós vamos saber isso ao longo da próxima semana, né? Alguns dias são importantes para que se tenha uma noção melhor dessa evolução da pandemia referente a isso, mas o que nós podemos afirmar é que algumas regiões do estado tiveram um aumento um pouco mais agudo. Essas regiões são São José do Rio Preto, a região do Vale do Paraíba e a região de Barretos. No que tange a intensidade, né, das internações, nós colocamos sempre como base um limite de 40 internações por 100 mil habitantes. E essas três regiões estão um pouco acima dentro desses números. Nós vamos analisar até amanhã ainda essa evolução para poder trazer atualização na coletiva de 12h45. Uhum. Secretário, ontem o senhor disse que cidades que desrespeitarem o plano irão para o fim da fila. O senhor quis dizer exatamente com isso? Em relação a que exatamente essa fila? De doses de vacinas, de distribuição de seringas e agulhas, o que exatamente? É fundamental esse esclarecimento, Sheila. Nós vamos garantir para toda a população do estado de São Paulo, acima de 60 anos, nessa primeira leva, né? São 9 milhões de pessoas, nos 645 municípios, a partir do dia 25 de janeiro, a vacinação. Não tem nenhuma relação com essa importante fala de ontem. O que tem a relação é que nós vamos priorizar e cobrar a responsabilidade dos gestores. São 404 novos prefeitos que iniciam seu mandato agora, no enfrentamento de uma pandemia, onde vidas estão nas mãos de cada um deles. Portanto, nós vamos priorizar o diálogo com novas parcerias com o governo do estado, com investimentos em infraestrutura, com as gestões que tenham probidade, que sejam responsáveis, né? Então, essa vai ser a nossa postura de parceria com os municípios do estado de São Paulo. Evidentemente, questões de saúde
para todos garantidos os 645 municípios. É que a fala acabou sofrendo algumas críticas, e claro que o senhor já deve ter tido acesso, né, a algumas dessas repercussões, porque o que nós vimos, acho que do final do ano para cá, é que antes havia uma consonância, né, do governo e as prefeituras, e recentemente a gente viu algumas prefeituras entrando até na justiça, né, secretário, para eles mesmos adotarem ali as medidas que eles acham, os prefeitos, né, acham necessárias para a cidade. Ou mesmo confrontando o plano, sim, foi o que a gente viu no Réveillon, por exemplo. Em algumas cidades que mantiveram praias abertas e tudo. E aí, de repente, meio que a frase soou como... acho que é mais grave falar isso, mas como uma chantagem do jeito assim, se vocês não se adequam ao plano São Paulo, a gente vai botar vocês no fim da fila, por isso que ficou meio que em aberto isso, assim, no fim da fila do quê, né? Por que haveria essa presunção de, essa cidade aqui segue o que o governo está determinando, então está na ponta da fila, essa daqui não segue o que o governo está determinando, então vai para o fim da fila, por isso que ficou talvez esse ato aí, essa interferência na comunicação, né? Como é que tá o diálogo com os prefeitos, né? Porque antes a gente via uma consonância, agora a gente tá vendo muitas cidades, inclusive até de cidades que são administradas por prefeitos do mesmo partido do governador João Dória, né? Tomando suas próprias decisões ali, inclusive acionando a justiça também no sentido de bancar essas decisões, né? Como é que tá o diálogo? Mudou muito esse relacionamento, secretário? Bom, eu compreendo a interpretação, mas acho que também me faço claro na ponderação de que o governo cobra a responsabilidade desses gestores. Uma responsabilidade de todos, do governo do estado, das prefeituras, da sociedade. Estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos falando das vidas da população dessas cidades. Nós estamos aí com mais de 10 meses de enfrentamento da pandemia. Desde o início desse processo, nós temos articulado, junto com os prefeitos, ao longo de todo o processo, sempre que houve uma divergência, através do diálogo, ou através também de notificação, ou de ações do Ministério Público, nós sempre encontramos o caminho com o centro de poder resguardar a vida da população. Então, nós vamos sim chamar a responsabilidade desses prefeitos. Nós entendemos que mais de 620 prefeitos, por exemplo, no fim do ano, seguiram as regras da saúde e da vida. Mas alguns prefeitos optaram por muitas vezes ceder a outros tipos de pressões. Nós vamos trabalhar pela população dessas cidades, cobrando que os prefeitos possam ser responsáveis ao longo de todo esse processo. O diálogo tem sido muito bom. Ontem foi uma reunião muito positiva, talvez a maior reunião virtual já feita com prefeitos aqui do governo do estado de São Paulo. Colocamos todo o governo à disposição, a parceria no plano estadual de imunização, com vários programas aqui do governo do estado de São Paulo, mas também de forma clara, cobramos a responsabilidade deles, e esses 404 novos prefeitos que entram agora no mandato vão ter também essa responsabilidade, se juntando aos outros e totalizando 645, de fazer essa gestão de enfrentamento à pandemia que nós estamos vivendo nesse momento em São Paulo. Secretário, havendo de fato a liberação por parte da Anvisa, a gente precisa também dar um passo por vez, mas é claro, como a gente vê acontecer em outros países, é preciso haver bom planejamento. É preciso que haja vacina, mas também é preciso garantir uma vacinação equânime e organizada da população. A gente ainda não deu nenhum primeiro passo, a gente não tem ainda vacina. Na hipótese de a Anvisa aprovar a vacina, a Coronavac, cujo resultado de eficácia deve ser divulgado hoje, e aí nos próximos dias a Anvisa autorizaria ou não. Havendo a aprovação da Anvisa, mantido o calendário, que é a intenção do governo de São Paulo, para início da vacinação em 25 de janeiro, qual é a logística de distribuição dessas doses no estado de São Paulo para garantir que os municípios sejam de fato abastecidos com essas doses e para garantir segurança dessas doses na entrega nesses lugares? Bom, Sheila, nós trabalhamos ao longo desses últimos meses com o Plano Estadual de Imunização, montando planos municipais de imunização também. Saímos de 5.200 pontos de vacinação para mais de 10 mil nesse momento, para que não haja aglomeração, para que a gente possa dar a agilidade necessária em toda essa vacinação. Abastecemos o nosso estoque de seringas e agulhas para poder garantir os insumos necessários a essas prefeituras. Daremos todo o apoio
para que os recursos humanos dessas prefeituras possam trabalhar. O governo fará um repasse importante nessas cidades para apoiar o trabalho desses profissionais, articulou mobilizando esses novos gestores estarem na mesma sintonia com o plano estadual de imunização e montou uma logística e também todo um sistema de resguardo dessa vacina desde o início da chegada aqui em São Paulo até a ponta quando vacina as pessoas nos seus municípios. Evidentemente que isso leva a questões de segurança pública, questões sanitárias, tudo isso foi muito bem avaliado e está montado para que a gente possa até a partir do dia 25 o início da vacinação. Bom, a gente conversou aqui com o secretário Marco Vignoli, falando um pouquinho sobre o plano de flexibilização, né, sobre a situação em todo o estado, a situação da pandemia do coronavírus. Então amanhã a gente deve ter essa atualização, né, secretário? Só para deixar claro, amanhã o Plano São Paulo de flexibilização, esses anúncios que seriam hoje, mas ficou para amanhã por causa da questão da vacina do Butantan, né? Justamente, nós faremos amanhã, às 12h45, a atualização do Plano São Paulo. Vamos seguir analisando os dados até lá, mas com esse panorama dado agora há pouco, nós podemos observar as taxas de ocupação do estado de São Paulo dentro de uma média controlada e essas 3 regiões citadas como aí possíveis para ter um aumento de restrições ou não se melhorarem até amanhã. Tá certo. Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli conversou conosco aqui na Band News FM, no Band News São Paulo. Secretário, muito obrigado, viu, por atender a Band News aqui. Atenção com o nosso ouvinte. Eu que agradeço, fico aqui sempre à disposição de vocês. Um abraço, Sheila, um abraço, Ivan. Um abraço, obrigada, bom dia.